Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Esses alunos arrogantes intimidaram um professor negro sem motivo, mas se arrependeram amargamente. O Dr. Marcus Whittaker pisar no campus de faculdade Harrington numa manhã cinzenta de setembro, as folhas douradas caíam lentamente ao seu redor como se o tempo tivesse parado. Ele vestia um terno sóbrio, uma bolsa de couro surrada e um olhar calmo, mas atento. Para ele, aquele dia não era simplesmente o início do ano universitário. Era o ápice de uma luta pessoal contra o destino, e o começo de outra, mais insidiosa. Tem 42 anos de idade. Marcus não era um acadêmico tradicional. Ele não cresceu em bibliotecas de escolas particulares, mas nos corredores estreitos de um prédio de apartamentos em ruínas em Detroit, onde crianças ouviam tiros antes mesmo de saberem ler. Ele conheceu a fome, os cortes de água, a humilhação de chegar à escola com sapatos furados. E, no entanto, apesar de tudo, ele se manteve firme. Ela era professora do ensino médio, Sra. Daniels, que o havia introduzido à filosofia. Um dia, ela colocou um livro de Sócrates, e foi como se uma porta se abrisse na escuridão. Você quer sobreviver, Marcus? Aprenda a pensar. Mas se quiser mudar este mundo, aprenda a fazer os outros pensarem. Essa frase o acompanhou por toda a vida. Ele então integrou Harvard, defendendo seu doutorado brilhantemente em um anfiteatro cheio de rostos céticos. Ele lecionou em Oxford, tem Joanesburgo, tem Chicago. Ele publicou nas revistas mais conceituadas. Mas nenhuma sala de aula o preparou para o que ele vivenciaria em Harrington. Embora o Harrington College se orgulhasse das suas tradições de excelência, era também o lar de uma elite fechada, poderoso e silenciosamente arrogante. Os corredores cheiravam a cera, madeira velha e privilégio arraigado. Os nomes nas portas eram os mesmos há gerações. Os clubes privados, os códigos de vestimenta, as festas discretas promovidas por famílias com conexões políticas, tudo cheirava a herança. E foi nesse ecossistema congelado que Marcus entrou. Negro, inteligente, culto e honesto. Sua primeira aula estava lotada. Os alunos haviam se acomodado em silêncio, alguns curiosos, outros já céticos. Foi quando ele os viu sentados no fundo, como se fossem mais altos que o resto da turma, Blake Harrison, Connor Williams, Lily Spencer e Jason Matthews. Eles não falavam, avaliavam. Como leões em território conquistado. Seus olhares diziam, prove que você merece estar aqui. Blake, com seu cabelo loiro impecavelmente penteado e sorriso gelado, estava ao filho de um ex-governador estadual. Ele exalava autoridade e ironia. Atrás dele, dizia-se que a família Harrison possuía ações de vários veículos de comunicação nacionais. Connor Williams, que parecia um modelo, estava saindo de uma dinastia de investidores. Ele só abria a boca para bater. Nunca aceitava estar errado, nem de brincadeira. Lily Spencer, linda, brilhante, mas envenenada por um ego inflado, considerava-se a reencarnação moderna de Ruth Bader Ginsburg, filha de 2 juízes. Ela não suportava que ninguém questionasse seu raciocínio, especialmente um professor que citasse Toni Morrison ou Audre Lorde. Jason Matthews, o mais discreto, mas talvez o mais perigoso, era o sobrinho do reitor. Ele não precisava dizer nada, seu nome bastava para silenciar sanções, orientar decisões, obter privilégios especiais. Esses 4 estavam acostumados a liderar, influenciar, manipular. Eles nunca foram colocados em seu devido lugar, muito menos por um homem como Marcus. Quando os primeiros ensaios foram entregues, Marcus os leu rigorosamente. Não se intimidou com os títulos pomposos, o uso indevido de termos acadêmicos ou as teorias copiadas e coladas. Deu a Blake uma B, para Connor um C, para Lily a C+, e para Jason as notas estavam certas. Mas para eles, era um insulto. Blake não escondeu. Levantou-se no final da aula, lançou um olhar de desprezo para Marcus e disse, esse cara quer nos dar lições de moral? Sério? Lily, atrás dele, cruzou os braços. Ele é só um ativista disfarçado de professor. Mais um. Connor, porém, não disse nada. Apenas riu baixinho, um riso frio, zombeteiro, quase ameaçador. E Jason, fechando sua tábua, murmurou. Vamos ver quanto tempo dura. A partir daquele momento, a decisão deles estava tomada. Eles iriam tornar a vida dele um inferno. Não gritando. Não insultando. Não. Usando as armas de sua casta, redes, rumores, influência e o veneno lento da humilhação social. E Marcus, que havia enfrentado tantas provações em sua vida, estava prestes a enfrentar uma das mais traiçoeiras, a guerra silenciosa daqueles que odeiam não o que você faz, mas o que você representa. Tudo começou como uma chuva fina e sorrateira, quase imperceptível a princípio,
mas cuja umidade insidiosa se infiltrava por toda parte. Em suas aulas, o Dr. Marcos Vittac rapidamente notou uma mudança. Riso abafado, a princípio raro, começou a pontuar suas intervenções, especialmente quando falava de assuntos delicados como injustiça racial ou preconceito institucional. A cada vez ele erguia os olhos, mas os rostos permaneciam impassíveis, a zombaria escondida por trás de sorrisos fingidos de inocência. Quando ele fazia perguntas abertas na aula, um silêncio pesado caiu, até mesmo os alunos normalmente engajados pareciam hesitantes, ocasionalmente olhando furtivamente para o fundo da sala, onde Blake, Connor, Lily e Jason reinavam imóveis, braços cruzados como juízes em um tribunal invisível. Em várias ocasiões ele ouviu comentários mordazes flutuando na saída de suas aulas. Você viu a jaqueta dele? Parece que ele encontrou em uma venda de garagem. E o sotaque dele quando ele diz Nietzsche não é nada sério, sinceramente. Não foram tanto as palavras que machucaram Marcos, mas sua intenção não foi uma rejeição simples, foi uma estratégia deliberada de desgaste. E então a guerra se tornou mais frontal. Um rumor se espalhou pelos corredores. Marcos tinha estudantes negros favorecidos em suas anotações. Estávamos falando sobre uma apresentação específica feita por um aluno brilhante chamado Tasha Green, a quem alguns acusaram sem provas de ter tido acesso ao assunto previamente. Um dia, Marcos recebeu um e-mail conciso da administração. Olá, professor Whittaker, recebemos uma reclamação anônima sobre sua imparcialidade na correção. Pedimos que nos informe os critérios de avaliação aplicados em sua correção mais recente. Ele sentiu um nó no estômago. Então, como se para aumentar a humilhação, um conta do Instagram fez sua aparição, @vocprofessorjock. Ele encontrou lá caricaturas vis, representando-o como um professor de história africana com turbante e correntes de ouro, montagens fotográficas grotescas, apresentando-o como um extremista radical, ou mesmo frases tiradas do contexto, apresentado como prova de seu suposto ativismo pró-negro. A conta foi seguida por vários estudantes no campus. Os likes vinham de contas vinculadas a clubes privados e membros influentes. Não era mais desacato, era campanha de desestabilização. Marcos sentiu os ventos mudarem. Na sala dos professores, as conversas às vezes paravam quando ele chegava. Os colegas evitavam seu olhar, não o cumprimentando mais tão calorosamente quanto antes. Outros lhe lançavam sorrisos constrangidos, cheios de compaixão, mas nunca diziam nada. Até alguns de seus alunos mais promissores ficou hesitante. Um deles, Jordânia, um jovem latino apaixonado por filosofia política, disse-lhe um dia depois da aula: Professor, eu apoio você, mas não quero me meter em encrenca. Entendeu? Foi a solidão mais dolorosa que ele já conheceu. Não porque ele não era amado, mas porque ninguém ousou defendê-lo. Naquela noite, ele voltou para seu pequeno apartamento com paredes cobertas de livros. Tirou lentamente o casaco, largou a bolsa e sentou-se em silêncio. Então pegou o telefone e descou um número que sabia de cor. Olá? Daniele, ele disse com a voz estrangulada. Sua irmã, pastora em sua cidade natal, reconheceu imediatamente o tom de angústia. Marcos, o que está acontecendo? Ele permaneceu em silêncio por um momento. Então, finalmente, eles querem me esmagar, Daniele. Juro. Pensei em desistir, em desaparecer. Não, você não, ela respondeu firmemente. Você não veio aqui para recuar. Você está aqui para liderar o caminho. Para mostrar que pode brilhar sem trair quem você é. O que você está vivenciando não é o fim. É o fogo antes da forja. Suas palavras foram como um bálsamo, como uma luz num túnel. Marcos permaneceu em silêncio por um longo tempo e então simplesmente respondeu: obrigado. Naquela noite ele enxugou as lágrimas, reabriu o computador e tomou uma decisão. Ele não se defenderia com raiva, mas com a verdade. Ele começou a documentar tudo. Ele tirou capturas de tela de cada postagem, de cada comentário. Ele gravou algumas aulas, onde o comportamento passivo-agressivo ficou evidente. Ele recebeu depoimentos anônimos. Outros estudantes, chocados com o que viram, mas com medo de falar sobre isso publicamente. Então, discretamente, ele se aproximou de um colega de confiança, o professor Raquel Monroe, especialista em ética aplicada, uma mulher respeitada por sua integridade. Ele sabia que podia contar com ela. Eles se encontraram uma noite em um pequeno e discreto café nos arredores do campus. Ele explicou tudo a ela com evidências que comprovavam o ocorrido. Ela ouviu em silêncio, seu olhar endurecendo gradualmente. Então, calmamente disse: eles querem te difamar? Então vamos mostrar a eles o que isso significa integridade. Nós nos oporemos à ilesa verdade, dignidade e, acima de tudo, coragem que eles nunca tiveram.
No final do semestre, Marcus anunciou uma mudança radical na prova final. Não seria uma prova escrita tradicional, mas uma defesa oral. Cada aluno teria que defender uma tese filosófica de sua escolha por 10 minutos perante um júri composto por ele, Raquel Monroe, a brilhante novata no departamento de filosofia, e pela diretora acadêmica Sra. Ellen Anderson, uma mulher temida por seu rigor intelectual e memória implacável. A notícia provocou uma mistura de pânico e orgulho na turma. Alguns a viram como uma oportunidade de se destacarem. Outros, como Blake Harrison, Connor Fields, Lily Davenport e Jason Miller, encararam a prova com leviandade. Acostumados a serem considerados os intocáveis do campus devido à sua herança familiar e rede de influência, eles trataram a prova como uma formalidade social, um exercício retórico onde sua natural naturalidade bastaria. Eles prepararam apenas trechos de discursos, folhearam algumas páginas da Wikipédia no dia anterior e riram juntos, dizendo que iriam improvisar com classe. Mas o que eles não previram foram as exigências quase clínicas da Sra. Anderson, a extrema atenção de Raquel aos detalhes e a memória fotográfica de Marcus, capaz de citar uma passagem inteira de um livro esquecido. Naquele dia, o auditório foi transformado em sala de provas. Uma cortina preta delimitava a área do palco. Os alunos entraram em fila, um a um, em silêncio solene. Uma câmera filmava cada passagem para registro acadêmico. Os jurados tomavam notas sem expressão. Quando o nome de Blake Harrison foi chamado, ele se aproximou com um sorriso irônico no rosto. Sua tese, Kant e a moral universal em um mundo pós-moderno. Mal havia começado, ele se emaranhou nas próprias frases. Citou a crítica da razão prática, confundindo imperativos hipotéticos e categóricos. Quando afirmou que Kant acreditava na verdade moral flexível, a Sra. Anderson arqueou uma sobrancelha e perguntou friamente: "Você pode nos citar precisamente a passagem de Kant sobre essa flexibilidade moral?" Blake empalideceu, gaguejou, procurou as palavras e tentou sorrir. Não tenho a citação exata, mas posso te dar uma ideia geral." Raquel o interrompeu educadamente, mas com firmeza: "Não. Queremos as palavras exatas. A filosofia começa onde a imprecisão termina." Blake terminou sua apresentação diante dos olhares vazios dos jurados. Ele deixou o palco levemente cambaleante, com a arrogância abalada. Connor Fields entrou em seguida. Ele havia escolhido falar sobre o estoicismo em Epicteto e Sêneca. Em 2 minutos, declarou que os estoicos acreditavam que nada tem sentido, e tudo é absurdo, uma posição mais próxima do niilismo do que do estoicismo. Marcus franziu a testa, interrompeu e fez-lhe uma pergunta simples: "O que isso significa ataraxia no contexto estoico?" Connor respondeu: "Uma forma de depressão silenciosa?" Um silêncio pesado se instalou. A Sra. Anderson bateu a caneta no caderno e escreveu 2 palavras. Raquel, por sua vez, não disse nada. O resto da apresentação foi uma série de frases vagas, citações aproximadas e um desconforto crescente. Lily Davenport, sempre confiante, subiu ao palco com um vestido de grife e um visual desafiador. Sua tese era sobre o feminismo existencialista em Simone de Beauvoir. Ela começou criticando a postura excessivamente teórica de algumas feministas contemporâneas, e quando Raquel Monroe lhe pediu que elaborasse essa ideia, Lily tentou desestabilizá-la. "Duvido que você tenha lido O Segundo Sexo na íntegra, professor Monroe." Raquel inclinou a cabeça levemente e respondeu calmamente: "Eu já li 4 vezes. A primeira vez quando eu tinha 17 anos. E leciono há 10 anos. Você acabou de interpretar mal uma passagem fundamental sobre transcendência. Gostaria que eu lesse para você?" Lily permaneceu paralisada. O resto da apresentação transcorreu em um silêncio constrangedor. No final, ela saiu do palco com o maxilar cerrado. Jason Miller finalmente foi o último a falar. Seu tema, liberdade individual através de Sartre. Ele leu algumas frases de um pedaço de papel amassado e improvisou um longo discurso sobre fazer o que você quiser, como a essência da liberdade. Quando solicitado a distinguir liberdade de libertinagem em Sartre, ele hesitou e então respondeu: "São sinônimos, não são?" Marcus fechou os olhos por um segundo. Raquel suspirou. A Sra. Anderson, imperturbável, tomou uma última nota. Jason não terminou. Saiu do palco às pressas, resmungando que não se sentia bem. Ao final das defesas, os alunos que permaneceram na plateia estavam de olhos arregalados. Naquele dia, o mito da superioridade dos privilegiados ruiu, substituído por uma verdade nua e crua, sem trabalho, sem humildade, sem conhecimento verdadeiro. Até os nomes mais prestigiosos ruem. A Sra. Anderson fechou seu caderno, levantou-se e declarou em voz alta: "Mérito não tem sobrenome.
Na manhã seguinte, Marcus foi chamado à sala da chefe do departamento, doutora Ellen Whitmore. Enquanto caminhava pelos corredores da universidade, seu coração batia forte. Sentia-se como se estivesse caindo em uma armadilha. Depois de tudo que havia passado, não esperava mais justiça. Temia ser acusado de falsa acusação ou, pior, ser suspenso. Mas ao entrar no escritório, viu nos olhos do diretor uma emoção que nunca havia encontrado em membros da administração: sinceridade. Professor Harrison, sente-se, disse ela suavemente. Sua voz era calma, quase maternal. Marcus sentou-se, com as mãos entrelaçadas nervosamente. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Ela respirou fundo, lutando para conter a emoção. Eu vi o vídeo, li os e-mails e os depoimentos dos alunos me chocaram. O que você sofreu aqui é simplesmente inaceitável. Ele olhou para ela, atordoado. Você viu a verdade? Sim, e lamento não tê-la visto antes. Em nome desta instituição, peço minhas sinceras desculpas. Você foi vítima de assédio, racismo velado e uma campanha de difamação orquestrada. Pela primeira vez em meses, Marcus sentiu um calor invadir seu peito. Reconhecimento. Validação. Ele não estava sonhando. Finalmente acreditaram nele. Nos dias seguintes, uma investigação disciplinar formal foi aberta pelo comitê da universidade. Ela foi confiada a uma comissão independente, evitando assim conflitos de interesse. O reitor Robert Kingsley, tio de Jason Kingsley, foi imediatamente afastado do processo. As evidências apresentadas por Marcus foram cruciais: cópias de e-mails, impressões de discussões em fóruns, capturas de tela e, principalmente, o vídeo viral mostrando Connor e Blake se agredindo verbalmente no corredor. O vídeo, compartilhado nas redes sociais, provocou uma onda de indignação muito além do campus. Mas o que realmente mudou a história foi uma descoberta técnica feita pela equipe de TI da universidade. A conta @vocprofessorjock, que postou trechos fora de contexto, citações distorcidas e caricaturas humilhantes de Marcus, foi rastreada até um endereço IP localizado, no dormitório de Connor Blake. Jason Kingsley, por sua vez, foi identificado como um dos autores da denúncia anônima apresentada contra Marcus 3 meses antes, uma denúncia que o acusava de doutrinação ideológica sem fundamento real. Durante o interrogatório, ele acabou admitindo que havia assinado sob pressão de Blake, seu colega de quarto. Lily Weston, frequentemente chamada de a aluna brilhante acima de qualquer suspeita, também desempenhou um papel fundamental. Manipulou citações de Marcus, tirando-as do contexto em relatórios de aula para fazê-las parecer extremas ou discriminatórias. Ela então compartilhou essas citações com Blake, que as publicou em sua conta anônima. Mas o choque foi ainda maior quando se descobriu que o próprio Blake havia enviado e-mails falsos, imitando o tom de Marcus, e os divulgado em fóruns estudantis. Nessas mensagens, ele alegava que Marcus desprezava estudantes brancos e queria transformar a universidade em um centro de ativismo racial. Dada a extensão da manipulação, o veredicto da comissão foi inequívoco. Item: Blake Anderson e Connor Blake eram suspensos por um período mínimo de 1 ano, com a obrigação de seguir um programa de conscientização sobre preconceito racial se quisessem retornar. Item: Lily Weston e Jason Kingsley perderam 2 bolsas universitárias e eram colocados em liberdade condicional acadêmica. Um acompanhamento psicológico e ético foi imposto a eles. Item: Quanto ao reitor Robert Kingsley, cujo manobras para abafar as queixas iniciais de Marcus foram expostos, ele foi ordenado a apresentar sua renúncia imediato. Sob pressão do Conselho de Administração, a imprensa local assumiu o caso. Jornais como o Boston Herald e a Crônica do Ensino Superior publicou artigos sobre o caso do professor negro incriminado pelos seus próprios alunos. As redes sociais estavam repletas de hashtags #Justiça para Marcus e #Professores Negros Importam. Mas apesar desta vitória simbólica, Marcus não sentiu nem triunfo nem júbilo. Não é vingança, disse ele ao amigo e colega Terrence, certa noite, durante um café. É só a verdade finalmente vindo à tona. Ele continuou a ensinar com a mesma paixão. Suas turmas voltaram a ficar lotadas. Novos rostos apareciam a cada semana. Alunos que queriam aprender, entender e dialogar. Muitos vinham até ele para dizer: "Sinto muito pelo que o senhor passou, professor, e obrigado por não desistir." A dor ainda estava lá, mas não era mais solitária. Marcus havia encontrado seu lugar, sua voz, e, acima de tudo, havia provado que mesmo em um sistema hostil, a verdade sempre encontra seu caminho com coragem, paciência e dignidade. 3 meses depois, Marcus Whitaker recebeu uma carta oficial em papel timbrado dourado da universidade.
Informava-o de que havia sido selecionado como orador principal da cerimônia de formatura da turma de formandos. Uma honra rara para um professor que estava no corpo docente há menos de 2 anos. Permaneceu em silêncio por alguns instantes, segurando a carta nas mãos. Pensou em tudo o que havia acontecido, nas humilhações, na discriminação velada, na desconfiança constante. E no jovem estudante que presenciara a cena em frente à sala do reitor e filmara tudo. O dia da cerimônia chegou. O grande salão estava decorado com cortinas nas cores da universidade, azul marinho e dourado. As famílias compareceram em grande número e os formandos, trajados com suas becas, aguardavam ansiosamente que seus nomes fossem chamados. Quando o reitor anunciou: "Por favor, deem as boas-vindas ao professor Marcus Whitaker, chefe do Departamento de Humanidades, nosso palestrante convidado deste ano." Os aplausos começaram educadamente, depois se tornaram intensos, altos e de pé. Alguns alunos reconheceram nele o homem que 1 ano antes ousara enfrentar o racismo cotidiano em sua universidade. Marcus caminhou calmamente até o púlpito. Observou a multidão por alguns segundos. Então falou: "Quando cheguei aqui, muitos me viam como um intruso. Minha pele, meu passado, até meu sotaque, eram julgados. Eu era suspeito, não por ser incompetente, mas por ser diferente." Ele fez uma pausa. Um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Mas o que alguns viam como fraquezas, minha cor, minha origem, minha dor, eram, na verdade, meus pontos fortes. A universidade não é um lugar para manter privilégios, mas para enfrentá-los. O que vivenciei aqui é algo que não desejo a ninguém. Mas sou grata porque me permitiu me tornar mais forte, mais lúcida, e mais determinada a criar um espaço justo para todos. Ao final de seu discurso, a sala se levantou em uma ovação de pé. Vários membros do corpo docente se emocionaram e enxugaram as lágrimas em silêncio. Este momento se tornaria histórico nos arquivos da universidade. Algumas semanas depois, o Conselho de Administração votou por unanimidade para criar um programa obrigatório de treinamento em ética, diversidade e inclusão, liderado pelo próprio Marcus. Calouros, professores e funcionários administrativos eram agora obrigados a concluir este programa durante o primeiro ano no campus. Marcus também foi oficialmente nomeado chefe de departamento, uma decisão aclamada em vários periódicos acadêmicos por seu forte símbolo de progresso. 1 ano depois, o campus estava silencioso. Era verão. Marcus estava saindo de sua sala após uma reunião com um aluno de tese. Ao passar pelo antigo prédio da biblioteca, avistou uma figura sentada em um banco de pedra. O homem estava sozinho, com a cabeça baixa e as mãos entrelaçadas. Era Blake Harrison. Ele havia mudado visivelmente. Magro, com os olhos opacos, o jovem parecia quase um estranho. Ao ver Marcus, levantou-se desajeitadamente e hesitante. Então aproximou-se lentamente de cabeça baixa e timidamente estendeu a mão. "Dr. Whitaker, eu sei que fui covarde. E cruel. Eu só queria dizer que tenho vergonha do que fiz. Peço sinceras desculpas." Marcus ficou em silêncio por um momento, olhando-o intensamente. Viu novamente o jovem arrogante, aquele que o havia humilhado, aquele que quase arruinara sua carreira. Então viu algo mais, um homem destruído, confrontado com as consequências de seus atos. Ele finalmente respondeu com uma voz calma, mas firme: "Eu não vim aqui por vingança. O mundo lida com a justiça muito melhor do que nós às vezes. Mas espero que você se torne um homem melhor depois disso." "Espero sinceramente que sim, Blake." Ele não apertou a mão estendida, mas curvou a cabeça ligeiramente em sinal de respeito. Então continuou seu caminho, cabeça erguida, ereta e determinada. Seus passos eram lentos, mas cada movimento exalava uma dignidade restaurada. Atrás dele, Blake ficou paralisado por alguns instantes com a mão ainda suspensa, como se estivesse congelada no espaço. Então, lentamente, ele a deixou cair.